Olá! Em meio à pandemia da Covid-19, o Grupo Oncoclínicas segue com sua programação de conversas com especialistas em transmissão online para orientar, informar e tratar das principais preocupações dos pacientes oncológicos. Hoje começa o encontro anual da Sociedade Americana de Oncologia, a ASCO 2020, que por conta da pandemia acontecerá virtualmente. Os impactos da Covid-19 no cuidado oncológico certamente serão parte essencial do debate. Eu sou Gisele Vitória e nós vamos conversar com a doutora Clarissa Matias, oncologista do Grupo Oncoclínicas, presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, e que será empossada neste final de semana como coordenadora do Comitê Internacional da ASCO. Vamos conversar também com o Dr. Bruno Ferrari, oncologista clínico, fundador e presidente do Conselho de Administração do Grupo Oncoclínico. E também com o Dr. Carlos Barros, oncologista e líder de pesquisa clínica do Grupo Oncoclínicas. E, finalmente, também iremos, para parte deste debate, o Dr. Carlos Gil, oncologista clínico e presidente do Instituto Oncoclínicas. Participe, esclareça suas dúvidas, você também pode mandar perguntas pelo nosso chat. Boa tarde, doutores, tudo bem? Eu queria começar essa nossa conversa começar com a Clarissa, a doutora Clarissa Matias, e estendendo a pergunta para todos os nossos especialistas, pelo seguinte ângulo. A gente começa amanhã às 16 horas, a gente vai ter uma discussão, uma sala especial na ASCO, né, onde serão discutidos os impactos da Covid-19 na oncologia. Doutora Clarissa, a senhora entende que essa reunião de amanhã ela poderá corroborar, de uma certa maneira, todas as nossas preocupações, as preocupações dos oncologistas no mundo inteiro em relação aos impactos da pandemia na oncologia, a importância dos tratamentos oncológicos não serem interrompidos, e também os efeitos que a pandemia pode gerar no diagnóstico precoce, né? Assim, em virtude dos exames diagnósticos estarem um pouco comprometidos nesse período de pandemia no mundo inteiro. Por que você vê esse aspecto, doutora Clarissa? Boa tarde. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Gil, Gisele. Realmente, assim, pela primeira vez, a ASCO, que é um encontro habitualmente para 40 mil pessoas, vai ser realizado online por causa da pandemia. Então, a pandemia, ela tem impactado na oncologia desde a realização de pesquisas clínicas encerradas, paradas nesse momento, até o tratamento precoce através do diagnóstico precoce de pacientes oncológicos. Então, eu acho que com certeza, vão ser apresentados dados, inclusive vão ser apresentados alguns estudos internacionais que estão em andamento, para entendermos um pouco a epidemiologia dessa doença e o impacto, que é um impacto extremamente deletério para os pacientes oncológicos, que essa janela de oportunidade de cura. Então, cabe a nós, oncologistas, estarmos muito empenhados no desenho dessas estratégias, que é uma coisa que o grupo vem fazendo já desde o início, para que os pacientes não atrasem os diagnósticos, não atrasem tratamentos, e que a gente possa realmente manter essa história de sucesso que tem sido a oncologia moderna. Perfeito. Obrigada, doutora Clarissa. Doutor Bruno, o senhor tem dito repetidamente nos últimos 2 meses justamente que o câncer não espera, não negocia prazos.
e nós temos aí o desafio de entender quais serão esses impactos futuros, né, nos diagnósticos, na incidência do câncer de uma maneira geral. De maneira que o senhor entende esse momento hoje e como que Oi. Acho que congelou a Gisele. Cortou sua última frase. Cortou sua última frase. Minha última frase? A minha última frase é um pouco assim, só conclusiva, um pouco assim, mostrando assim, de que maneira que, tendo dito tudo que nós já, né, que o senhor tem dito nesses meses de pandemia, como que o senhor imagina que quais são os caminhos para a oncologia nesse momento tão delicado que o mundo enfrenta? Tá bom, boa tarde a todos, boa tarde Gisele, boa tarde Clarissa, doutor Barros. Primeiramente, obrigado, né, Gisele, mais uma vez estamos aqui juntos. Eu acho que tentando chamar atenção para o diagnóstico precoce do câncer, né, e essa pandemia levando a gente a um mundo novo, né? Você imagina, como a Clarissa falou, esse é o maior... Senão ela briga comigo. Esse é o maior evento mundial. É um evento que a gente espera todo ano, porque sempre traz um pouquinho de luz, né, para os tratamentos com câncer, resultados de estudos importantes, e esse ano ganhou uma nuance nova, né, que além dos estudos de câncer que vão ser apresentados, muitos deles com resultados conclusivos e que vão impactar a nossa prática clínica, mas também um pouco de luz sobre uma situação absolutamente nova para todo mundo, né, que é o Covid. Então, não só o Covid para nós todos como população, mas também principalmente no evento da Sociedade de Oncologia Americana de Oncologia Clínica para o nosso paciente oncológico. E obviamente que é importante o ensejo desse momento aqui, desse evento, para que a gente mais uma vez traga atenção, né, da população, dos médicos, das sociedades médicas, da importância do diagnóstico do câncer, do tratamento adequado, do momento adequado de se tratar, né? E de novo aqui enfatizando que todos os cuidados a gente tem visto serem tomados para que fluxos que garantam a segurança não só dos profissionais da área de saúde, mas também dos pacientes com câncer, tenham acesso aos seus tratamentos de uma maneira bastante segura, não colocando em risco nenhum desses atores, né? Acho importante que a sociedade, o encontro anual da ASCO, traga um pouco de luz para isso, assim como a SBOC, na gestão da Clarissa, também tenho feito aqui no Brasil, né? Acho que a sociedade tem procurado, né? As sociedades médicas, os grupos privados como nós temos procurado fazer nessas lives, têm procurado chamar a atenção para uma situação desconhecida e que talvez possa impactar num número grande de curas de pacientes não tratados ou diagnosticados no momento adequado, né? O tanto que é importante nós fortalecermos nossas sociedades. Vou aproveitar aqui e agradecer a Clarissa, em nome do grupo, a oportunidade de nós termos todos os oncologistas hoje do Grupo Oncoclínicas estarem associados à Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Eu acho que isso dá mais força para a especialidade, dá mais força para a representatividade, então isso também é muito importante. Como você disse, né, eu acho que informação é crucial. Eu acho que nós não vamos ter informações definitivas. O Barros estava falando um pouquinho mais cedo aqui com a gente de alguns estudos que ele já teve acesso, mas assim, de novo, a gente vai precisar de mais informação, numa também atitude do grupo, né, de coletar dados epidemiológicos. Estamos fazendo isso desde o primeiro momento do Covid, não só tentando levantar dados epidemiológicos dos profissionais da área de saúde, mas também dos pacientes, para também que a gente possa contribuir um pouco com isso. A expectativa é importante, como toda ASCO, a gente sempre vai com muita expectativa. Tenho certeza que pelo menos um pouco mais de luz sobre esse cenário nós vamos ter, talvez não definitivas, mas importante estar sempre discutindo, né? Acho que esse talvez seja o ponto mais importante da nossa discussão hoje. Obrigadíssima.
doutor Bruno. Doutor Gil, por favor, a sua posição a respeito, dentro desse mesmo aspecto, como o senhor vê esse momento desafiador? Bom, boa tarde, colegas, boa tarde a todo mundo. Muito na mesma linha que tanto a doutora Clarissa e o doutor Bruno falaram. Eu acho que a ASCO sempre é um divisor de águas no ano oncológico, né, do que vem de dado novo, como os dados anteriores são digeridos, e esse ano uma expectativa diferente em relação, nós vamos talvez ouvir opiniões nessa ASCO em relação à relação com a oncologia. Os países viveram situações que nós estamos vivendo hoje. Tá? Então, China, Europa, Estados Unidos, que está no momento anterior ao nosso, então acho que talvez essa junção de experiências nos ajude a trilhar caminhos para aquilo que é a bandeira de todos nós e tem sido a bandeira do Grupo Oncoclínicas desde o começo, né? Que a gente precisa continuar diagnosticando e tratando os pacientes oncológicos, tá? Porque realmente o câncer não pode esperar e o retardo do diagnóstico tem realmente impactos imprevisíveis aí no médio prazo, né? Gil, deixa eu só para não perder a oportunidade de pedir para você falar das atividades que o Instituto desenvolveu para que colocasse os médicos todos interagindo durante a ASCO. Acho que era importante esse caminho que vocês abriram nós abrimos via Instituto. Isso é fantástico. Por favor, doutor Gil. Obrigado, Bruno, pela deixa. Na verdade, um dos objetivos, né, também aproveitando aí a nova onda virtual, né, a gente tem chats, na verdade, né, entre os grupos de especialistas que podem discutir durante as apresentações ou durante os highlights, principalmente do sábado e do domingo, os achados e como é que eles são aplicados, né, no dia a dia. Então, a gente está, né, muito ansioso também pela ASCO, a expectativa é como funciona um evento virtual desse tamanho, já que nós e o Instituto Oncoclínicas está se preparando para uma nova era em que a educação médica continuada vai ser feita de modo virtual, não só pelo período da pandemia, mas acho que para frente. Então, acho que é mais uma lição que a gente vai aprender durante esse evento. Fantástico. Eu quero voltar nesse assunto com mais detalhes. Depois, inclusive, a gente falar de telemedicina e tudo. Mas antes eu queria ouvir a palavra do Dr. Barrios sobre nossa pergunta inicial. Dr. Barrios, a gente conversou um pouquinho antes e estávamos dialogando exatamente sobre a importância de termos reafirmar essa preocupação dos oncologistas do mundo inteiro com os efeitos que a pandemia vão trazer ao tratamento, ao combate ao câncer, né? Por favor. Eu acho que é extremamente em linha com tudo que foi dito já, é extremamente importante reconhecer que nós estamos enfrentando isso do ponto de vista do mundo há mais ou menos 5 meses, um pouco mais, um pouco menos do que isso. Isso há muito pouco tempo para a gente ter informações definitivas, certo? Então essa é a primeira realidade que a gente tem que reconhecer, certo? No congresso do AACR, que é outra grande associação de câncer de pesquisa, há 2 meses atrás se apresentaram informações que eram muito preliminares, né, e que não chegavam a permitir conclusões definitivas ou recomendações definitivas. Então, assim como o Grupo Oncoclínicas, outras instituições e grandes associações têm lançado recomendações em relação ao manejo de pacientes com câncer, né? E outras áreas, outras recomendações, né? Mas é importante que reconhecer que na maior parte das vezes essas são coisas de impressões de pessoas, né? Que estão cheias de bom senso e que na maior parte das vezes carecem de informações definitivas. No congresso da ASCO, eu espero que se apresentem dados um pouquinho melhores do que foram apresentados no congresso do AACR, mas eu acredito que ainda vão ser informações preliminares. Talvez alguns dados comecem a aparecer, mas 5 meses é muito pouco tempo para a gente poder tirar conclusões definitivas. Isso não é diferente do que a gente faz no dia a dia com outras situações, né, nas quais eu tenho que tratar pacientes sem dados absolutamente, né, definitivos. E o oncologista se prepara
na sua formação para lidar muitas vezes com esse cenário, né? O que é melhor, doutor? O que eu tenho que fazer? Né? E muitas vezes a gente não tem uma sustentação de literatura para justificar um tratamento ou outro, né? Então, não é diferente para nós. Então, tem alguns princípios que eu acho que são fundamentais e que o Grupo Oncoclínicas tem levado em frente nesses últimos 2, 3 meses, né, como uma bandeira para tentar informar, né, a população de médicos e a população de pacientes que interagem conosco. O primeiro, e que é independente de qualquer outra informação disponível, é o da segurança. A gente oferecer para o paciente com câncer, né, ele precisa ir à clínica ou não precisa ir à clínica, segurança. Não só na informação, mas quando o paciente precisa fazer o tratamento, que isso seja feito com a maior segurança possível, né? E o segundo, que para mim é fundamental, né, nesta situação de falta de informações definitivas, é o conceito de individualizar as decisões, né? É isso que nós temos que fazer quando a gente não tem uma solução escrita no livro ou algo absolutamente definitivo, né? Eu tenho pedido para os pacientes em todas as entrevistas, né, em todos os contatos, que cada um deles tem que entrar em contato com seu médico e discutir a sua posição em particular. Não é a mesma coisa alguém que foi diagnosticado com câncer de mama, né, há 6 anos atrás e interrompeu o tratamento adjuvante há 1 ano. Né? Essa é uma paciente que provavelmente tenha um risco que não é aumentado comparado com o risco, né, da população em geral, fora os outros elementos que a gente sabe que conferem risco para a infecção. A outra coisa é um paciente com leucemia aguda que está fazendo o tratamento, né? Obviamente não se comparam essas situações e eventualmente é fundamental que a gente individualize isso. E no meio tem uma série, né, de situações que precisam ser identificadas uma a uma. Então, a individualização do risco que eventualmente pode estar sendo corrido é absolutamente fundamental. E eu quero repetir essa frase que o Gil mencionou e que tem um impacto fundamental no que vai acontecer depois, né, da epidemia, né, quando a gente controle, né, esta epidemia que está nos afligindo, né, é que câncer não espera. E, lamentavelmente, por todas as razões do mundo, a gente está observando que a gente está fazendo menos diagnósticos de câncer durante esse período de tempo. Nós não precisamos nenhum estudo para mostrar, e isto vai ser confirmado quando a gente for, né, analisar esses dados, né, que menos diagnósticos de câncer vão ser feitos durante este período. Porque as pessoas não fazem exame de imagem, porque as pessoas não consultam com seus médicos por sintomas, porque as pessoas eventualmente não fazem biópsias ou eventualmente não fazem cirurgias. Tudo justificado pela situação, né? Mas que definitivamente, do ponto de vista do diagnóstico de câncer, vai atrasar alguns diagnósticos. Se isso vai ter impacto na sobrevida, se isso vai ter impacto no tratamento, é muito cedo para a gente dizer. Mas que não está havendo o número de diagnósticos que a gente deveria ter nesse período, isso é absolutamente inquestionável. Então, é fundamental entender que a gente tem que reconhecer estas coisas e, de novo, individualizar com cada médico e cada paciente. Será que eu posso esperar para fazer esse diagnóstico, esta biópsia ou este exame, ou convém que eu faça o exame para fazer um diagnóstico mais cedo e eventualmente discutir um tratamento mais cedo? Então, esse efeito do que vai acontecer depois é um dos aspectos que eu acredito vai ser mencionado no Congresso, mas não vai ter ainda, porque a gente não tem esses dados, né, um impacto muito claramente definido. Então, respondendo a tua pergunta de uma forma geral, eu acho que o ASCO vai trazer algumas informações, mas ainda assim acredito que vai ser muito cedo para muitas informações definitivas nesse sentido.
Perfeito, fantástico, obrigada, doutor Barrios. Doutora Clarissa, dentro dessa linha, gostaria de uma opinião sua sobre com que arsenal nós contamos hoje para lidar com todos esses dilemas, né? Assim, um pouco dentro do que o doutor Barrios, mencionou, a questão da individualização, o doutor Bruno e o doutor Gil têm falado isso várias vezes e nós já tivemos outras conversas nesse sentido. De que maneira a gente consegue lidar com esse momento de tantas dúvidas e poucas certezas, né? E o quanto... vou lançar aí já a questão da telemedicina, o quanto que a telemedicina ela funcionaria como um aliado, até mesmo na questão da conversa com esse paciente, da atenção que esse paciente precisa ter exatamente para os seus sintomas, eventualmente um diagnóstico que seja feito mais precocemente, por favor. Então, assim, eu acho que existem dois aspectos aí, Gisele. Um aspecto é aquele paciente que está em acompanhamento, que não precisa ir fisicamente, né, à clínica para tratamento, e aí esse paciente precisa ter a segurança de uma ferramenta como a telemedicina, tá, que vai legitimizar todo o atendimento, vai assegurar a ele toda uma confidencialidade de dados, vai assegurar que ele vai estar num ambiente tão seguro como se ele estivesse fisicamente dentro da clínica em termos de proteção de individualidade. E a disponibilidade do médico também. Então, assim, o grupo se antecipou e lançou uma ferramenta de telemedicina que tem funcionado extremamente bem, com hora marcada, tem funcionado muito bem mesmo. E o outro aspecto é aquele paciente que realmente precisa ir na clínica. Então, eu tenho 80 anos, ou eu tenho 70 anos e tenho um câncer e estou me tratando, o que é que eu faço? Esse paciente precisa ter a segurança de que dentro do ambiente da clínica, dentro do ambiente do tratamento, ele vai receber toda a segurança. Então, ele vai ser recepcionado por pessoas que utilizam EPIs adequados, ele vai ter sua temperatura checada, ele vai ter uma triagem de sintomas em todos os pacientes no dia anterior, para que um paciente está com febre ou está com sintomas, ele vai ser direcionado a um outro local, né, um posto de emergência, ele não vai... Ele vai saber que as consultas estão sendo espaçadas, que dentro das salas de espera existe o respeito, né, ao distanciamento, que existe proteção, né, que nós todos estamos trabalhando com proteções, com face shield, etc. Então, assim, eu acho que essa segurança para o paciente, ela é fundamental, porque o paciente, infelizmente, nós não podemos tratar por telemedicina. Então, o tratamento físico, ele é feito de forma segura. Perfeito, obrigada. Doutor Bruno, a gente outro dia conversava um pouquinho sobre a questão da telemedicina, além da teleconsulta, né? Assim, o quanto a digitalização da medicina ela pode ser fundamental nesse momento, e talvez até ela vá se acelerar por conta desse momento, mas, enfim, teremos ganhos futuros, eventualmente. Como é que o senhor analisa essa evolução e o quanto que a gente pode contar com a telemedicina nesse arsenal, inclusive para tentar reduzir um pouco os impactos que não sabemos ainda quais serão em relação à questão dos diagnósticos tardios, né? Como que o senhor tem visto isso? Gisele, essa é uma pergunta. Hoje nós comentávamos isso na reunião do nosso comitê, no comitê médico, né? Então,
como é que o grupo se vê, né? E como é que a gente vê a medicina, né? Principalmente no nosso caso específico, nós somos focados em como é que a gente vai ver essa prática médica depois do pós-pandemia, né? Então, acho que a gente viveu um primeiro momento que foi de nos prepararmos, como a Clarissa falou, de garantir que nós teríamos condições e saúde, e aqui eu falo em todos os pontos, inclusive financeira, para viver a crise, né, esses momentos de crise, preparar o grupo, ter condições de criar os fluxos e ter condições de garantir para os nossos pacientes, para os nossos profissionais, tranquilidade. E, de novo, né, telemedicina, eu acho que aqui é só um dos aspectos, era uma coisa que não tinha uma regulamentação no Brasil até a pandemia, né? Então, a pandemia traz mudanças e algumas para melhores. Então, trazer telemedicina nos aspectos que a Clarissa falou são muito importantes e agora, principalmente, regulamentados. É muito melhor do que a gente ficar simplesmente trocando mensagens com os nossos pacientes por WhatsApp ou por SMS. Isso não se cabe, né, dentro da medicina, né? A gente tem que criar um ambiente, um ambiente seguro para que essas informações, essas interações sejam feitas. Foi o que a gente fez, é o que a gente está vendo agora, absolutamente regulamentado, não só para ver os pacientes que estão em controle, mas também para dar acesso aos pacientes de um modo geral que tem algum tipo de dúvida, para que a gente possa orientá-los se, como disse o Barros, né, na individualização, se é o melhor momento ou não, né, de procurar um serviço médico para fazer um diagnóstico, um sinal, um sintoma novo que apareceu. Então, acho que isso é muito mais importante, muito mais fácil quando a gente já tem um contato prévio com o paciente, obviamente, mas, de novo, em momentos difíceis como esse, a gente tem que estar aberto para, dentro da norma, de ajudar os pacientes a se encontrarem o melhor momento do seu diagnóstico. E acho que também a digitalização, que a gente chama de uma reimaginação dos nossos processos, né? Nós não vamos ser os mesmos de pós-pandemia. O Grupo Oncoclínicas, eu te falo com a tranquilidade do presidente de conselho, nós vamos nos reimaginar. Precisamos, vamos ter, porque senão nós não vamos conseguir nos adequar às necessidades futuras. Então, essa questão da digitalização e da incorporação de tecnologia no nosso dia a dia vai ser fundamental. E aí a gente está saindo um pouquinho da tecnologia, né, das novas drogas, dos novos tratamentos, dos melhores equipamentos, mas também de uma maneira mais eficaz de nós nos engajarmos com os nossos pacientes, e eles se engajarem com a gente monitorá-los. O Barros é um grande admirador disso. Eu pedi para ele falar um pouquinho sobre isso, porque ele tem experiência com isso e ele vai nos ajudar nesse processo, né, desse engajamento médico-paciente, o engajamento entre nós, oncologistas e os outros especialistas. O Gil deixou claro, assim, o Instituto Oncoclínicas, ele tinha um planejamento, e o Gil vai poder falar muito melhor do que eu, que ele é o presidente do Instituto, ele está à frente disso, de uma grade científica de educação médica completa que vai ser totalmente mantida. Até vai ser incrementada, né, Gil? Eu acho que é uma oportunidade de você falar, porque esse momento nos permitiu que isso acontecesse. Então, nós não podemos, nós temos que estar atentos a isso, estamos atentos a isso, e já estamos num processo. Hoje o Barros nos cobrou como conselho médico, né? Como é que nós vamos nos ver daqui para frente? Nós já estamos nos reimaginando, né? Nos refazendo nesse momento, porque, né, as coisas têm que ser muito mais dinâmicas do que a gente imagina, ou que a gente gostaria. Então é isso que nós estamos fazendo. E acho que essa incorporação, principalmente do digital no nosso dia a dia, veio para ficar. Acho que os dois aqui abriu roubei um pouquinho do seu espacinho aqui, Gisele, mas abri aqui um espacinho para os dois falarem de dois projetos muito próprios deles. Excelente, excelente. Doutor Gil, por favor, detalhe para a gente um pouco desse projeto. Gil, até vou pedir para você não esquecer de uma coisa, dos melhores momentos da ASCO que a gente vai fazer daqui 2 semanas, né? Com 5 mil pessoas. Nós faremos, então nós já vamos fazer. Então é só para o Júnior não esquecer que isso é tão importante, né? Uma parceria lá com a Dona Fábio, eu gostaria que ele pudesse detalhar um pouco mais isso. Eu vou colocar isso na esteira, Bruno. Na verdade, como o Bruno falou, né,
uma reinvenção do próprio Instituto Oncoclínicas. Tá? O Instituto, então, se propõe, desde a sua fundação, a ser um disseminador de conhecimento, né, de educação médica continuada em oncologia, não só para o universo de oncohematologistas, mas para cirurgiões, para parceiros e para a comunidade como um todo. E a gente tem uma grade que a gente formula, né, no final do ano anterior, e ela se desenvolve, e óbvio, né, ela sempre foi preferencialmente presencial. Existia um plano já da gente digitalizar grande parte dessas atividades. O que aconteceu na pandemia foi que a gente teve que transformar esse projeto, que seria um projeto de um ano e meio, num projeto de um mês. E isso, como o Bruno falou, a gente não só conseguiu transformar toda a programação numa programação digital, como surgiram oportunidades que a gente não tinha enxergado ainda. Uma delas é essa, né, que é um motivo de muito orgulho para nós, que é poder fazer um pós-ASCO, né, contando com nossos parceiros oficiais do Dana-Farber participando, né, totalmente digital, usando uma plataforma de ensino à distância nova que o grupo investiu, tá, para que a gente possa fazer um evento que provavelmente vai ser um marco para o grupo e talvez um marco, né, no Brasil. Interessante falar que a ideia, na verdade, de alcance, né, dessa iniciativa é de milhares de pessoas, e inclusive, né, com um planejamento quase que certo, a gente poder transmitir para a América Latina também esse evento. Então, de repente, a gente parte de um problema e encontra uma grande oportunidade. Nesse sentido, eu acho que a educação médica continuada em oncologia nunca mais vai ser a mesma. Tá? Nunca mais. Ensino em oncologia nunca mais vai ser o mesmo. Né? Eu acho que a gente vai, né, ter que se adaptar, né? Mas, com certeza, o alcance daquilo que a gente faz, estando estruturados, ele é difícil de mensurar no longo prazo. Né? Então, acho que essa provavelmente nós vamos terminar o ano de 2020 realizando quase o dobro das atividades programadas inicialmente, justamente por essa possibilidade. E nesse sentido, linkando isso com a ASCO, a gente vai aprender bastante nesses, né, 3 dias de programa, as dificuldades e as facilidades de fazer um grande evento online, né? E poder aprender com isso e aplicar para os nossos eventos que no segundo semestre serão totalmente virtuais. Então, é até um desafio, né, que a gente discutiu preliminarmente na reunião do Conselho Médico, se algum dia a gente vai voltar a ter grandes eventos presenciais, provavelmente vamos, mas mesclados a esses eventos virtuais. Então, como presidente do Instituto, né, a gente tem, óbvio, né, a obrigação, né, de divulgar, de informar, né, como a gente tem feito, principalmente através do projeto do OCEJUAM, o que está acontecendo com a pandemia na relação com a oncologia. Nós vamos continuar fazendo isso, né, por todo o período que durar essa dificuldade, mas achar oportunidades de disseminar também conhecimentos da oncologia como um todo, principalmente avanços em diagnóstico e tratamento e como é que isso pode impactar a comunidade como um todo. Então, vejo, né, uma grande oportunidade da ASCO de aprender e poder aplicar nos nossos projetos já a partir do mês que vem. Perfeito. Eu só queria lhe pedir para explicar, detalhar só mais um pouquinho, para quem não sabe, o Dana-Farber Cancer Institute, que é afiliado à Harvard Medical School, e como que vocês, só um pouquinho mais de detalhes sobre esse pós-ASCO que vocês vão cobra do Barrios disso isso também, porque ele também não só cuida muito dessa relação nossa com o Dana-Farber institucionalmente, mas como também tem participado dessa programação ativamente. Cobra dos dois aí. Falar genérico sobre... Você também. Vou falar sobre o desenho do evento, para ele falar da importância da parceria. Tá? Então, esse é um evento que vai acontecer dia 15 a 18 desse mês de junho, né? Vai ser todo, como eu já falei, todo virtual, envolvendo professores do Dana-Farber, professores do Grupo Oncoclínicas, e com blocos de temas específicos para discussão, tá? Usando, como eu falei, já essa plataforma nova de ensino à distância, né? Os parceiros do Instituto Oncoclínicas todos compraram essa ideia, né? E como eu falei, esse evento vai ser remotamente transmitido para a América Latina. Mas eu vou passar para o Barrios, se você me permitir, para ele explicar um pouco dessa parte. Doutor Barrios, a palavra é sua. Não, deixa eu voltar atrás nos 2 últimos comentários que foram feitos, né, pelo Bruno, pelo Gil. Eu acho que a gente olha para o Grupo Oncoclínicas neste cenário, né, tem coisas que eventualmente são fundamentais e que têm que ser reconhecidas. A primeira quando a gente se dedica a qualquer coisa, né, se traça um objetivo,
pode eventualmente começar essa tarefa, né, olhando para coisas muito simples, como, por exemplo, uma necessidade epidemiológica, como é o caso do câncer. O câncer é um problema importante, então a gente pode se focar no câncer simplesmente porque é um problema importante. Tá? E isto o Grupo Oncoclínicas, sem dúvida, né, absolutamente tem. Mas é fundamental também entender que, além disto, a gente tem que condicionar esse esforço a uma decisão, a um objetivo, a se traçar um objetivo, né? E, nesse sentido, eu acho que tem que ser destacado que o Grupo Oncoclínicas tem a pretensão, né, de ser uma referência mundial. Certo? Então é absolutamente crítico que, além de sair da coisa muito simples, que é uma necessidade para todos, né, nós estamos nos colocando, né, com uma barra muito alta, né, e com uma exigência absolutamente fantástica, né, e que tem norteado tudo o que tem sido feito no enfrentamento dessa crise. Né? E justamente por causa disso, nós não estamos só sobrevivendo, né? Tem muita gente, muita instituição, muita situação que a gente olha por aí e que está simplesmente sobrevivendo a esta crise, tentando não falir ou tentando manter as coisas em movimento, né? O que eu estou vendo aqui, interagindo com todos esses colegas, e é um grupo enorme de gente, né, é que a gente está não só sobrevivendo, mas está criando, então aproveitando e criando oportunidades, né? E isso me faz muito positivo, né, otimista, em relação a como é que a gente vai sair disto. Né? Como o Gil disse, como o Bruno disse também, nós não vamos ser os mesmos, né? E eu acredito que nós vamos ser muito melhores em determinados aspectos, né? Então eu acho que, como o Gil disse, isto aqui é uma oportunidade, né? Não só para aspectos assistenciais, que vão melhorar com a telemedicina, por exemplo, não só como aspectos assistenciais, que a gente vai melhorar muito o nosso relacionamento com estreitar o relacionamento com os nossos cirurgiões e outros encaminhadores. A gente está melhorando de forma fantástica a nossa capacidade de se relacionar com os nossos pacientes, né? Aumentando canais e alternativas nesse sentido, né? Isto é óbvio, e as pessoas estão agradecendo estão reconhecendo esse tipo de atitude, e obviamente das coisas de educação e pesquisa, nós vamos sair fortalecidos desta crise, né? E esse exemplo específico do Congresso, né, do Dana-Farber, deixa eu dizer para vocês, há 3 semanas atrás isso não existia. Certo? Então, assim, a comunhão de um grupo de pessoas que senta todas as semanas para discutir e ver como é que as coisas podem ir, e de repente sai um evento como estes, com envolvimento internacional de líderes da especialidade em todos os lugares do mundo, né, que eventualmente vão contribuir de forma fantástica, né, para algo que nós já estamos começando a pensar, ou pelo menos eu estou começando a pensar, de que se torne permanente. Então, o que é temporário para resolver uma questão específica de hoje, talvez vire algo virtuoso que eventualmente vai ser permanente daqui para frente e que vai melhorar com o tempo. Então, eu acho que, em vez de falar diretamente do envolvimento com o Dana-Farber, eu quero centrar esta fala, né, neste conceito assim, de como é que o Grupo Oncoclínicas, né, como grupo, né, mais de 2.500 colaboradores, mais de 800 médicos, né, um dos maiores grupos de oncologia do mundo, né, está reagindo a isto, né, e repito, nós não estamos sobrevivendo, nós estamos crescendo e aproveitando oportunidades que esta crise nos dá. Fantástico. Dá orgulho, não dá, Gisele? Oi? Dá orgulho, não dá? Dá muito orgulho. Eu queria passar a palavra para a doutora Clarissa também nesse sentido, um pouco
até brincando um pouquinho aqui de fazer um limão, aquela que ele tem acreditado, né, de fazer um limão, uma limonada, né, assim, é evidente que a gente tem um quadro muito grave nesse momento, mas, assim, o que vocês estão contando revela não só uma questão de resiliência, mas também realmente um esforço aí de recriação, de transformação. Clarissa, doutora Clarissa, como que você vê esse aspecto dos desafios que uma crise pode gerar de benefícios para tratamentos e para a comunicação, informação? Como que você percebe isso? Ela está congelada ou não? Acho que saiu do ar. Acho que ela está congelada. Vou passar a pergunta, então, doutor Bruno, um pouco dentro desse aspecto que a gente falou agora. Como que você percebe essa... quer dizer, não diria que, né, eu acho que não sei se o ditado do fazer do limão uma limonada, ele pode ser seguido tão à risca, né? Ela voltou, doutora Clarissa? Não voltou. Voltou? Doutora Clarissa? Deixa eu responder, aí ela melhora a internet. Responda, por favor. Então, acho o seguinte, eu acho que se tem um momento, porque a gente que tem nos forçado, né, nas dificuldades, é que a gente extrai o melhor de nós mesmos, né? Então, eu acho que uma das lições mais importantes que a gente tirou aqui foi que o grupo é muito forte quando ele trabalha em conjunto. Então a gente está aprendendo muito, cada vez mais trabalhar em conjunto, como disse o Barros, né? Então hoje são várias pessoas, importantes pessoas se reunindo todos os dias, todas as semanas, trazendo as melhores soluções. Eu acho que muitas delas estão vindo para ficar. O grupo, de novo, né, quando eu falo reimaginando, mas talvez seja reimaginar mesmo, né, recriar muito do que ele precisa recriar de novo. E o que é mais importante, né, esse momento tem permitido a gente até ousar mais. Está na hora até de ousar e fazer coisas que talvez a gente não fosse fazer no passado. Por exemplo, fazer um congresso, igual o Gil está falando, né, daqui 6 meses, 100% virtual para mais de 100 mil pessoas. É uma ambição, mas a gente não pensaria em fazer, né? Talvez não estaria na nossa pretensão deste ano que isso acontecesse. Então, eu acho que esse momento tem acelerado, tem feito com que todas as instâncias do grupo tenham trabalhado em conjunto, tenham trabalhado de uma maneira muito coesa, muito alinhada. A gente procurou abriu oportunidades também de parcerias com outros grupos, com outras empresas, fortalecer nossas participações. Por exemplo, eu já citei anteriormente um projeto aí encabeçado pela Clarissa, de nós termos 100% dos nossos oncologistas representados pela Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Eu acho que isso dá força. Então, eu em 10 anos da fundação do grupo, eu nunca vi um momento de tanto trabalho, o que é melhor, sabe? Apesar das dificuldades, né, de criar, dos momentos de tensão, as preocupações com os nossos colaboradores, com a gente mesmo, com nós mesmos e com nossos familiares e com nossos pacientes, né, e com a saúde deles, eu nunca vi um momento de trabalho de tanto trabalho, com tanto fruto, com frutos permanentes. E então acho que nós estamos sabendo transformar realmente, como você disse, né, um limão numa limonada verdadeiramente. Eu acho que você foi perfeita nisso. Então, e de novo, não estamos parados, né, Barros? O Barros sabe bem, a Clarissa sabe bem, o Gil sabe bem. Estamos mais do que acelerados e, de novo, vamos aprender muito com isso, certamente. Vamos sair melhores em todos os aspectos. Até como seres humanos nós vamos sair melhor dessa situação.
Acho que isso, né, a gente é uma geração que ouviu falar muito de pós-guerra. O pós-guerra eu tenho ouvido falar muito, tenho participado de muitas lives, de muitas reuniões com o pessoal dos Estados Unidos, né, com o próprio pessoal da Goldman, nosso sócio, né, nosso acionista no grupo Oncoclínicas, e eles falam, olha, vocês estão vivendo o que nossos pais viveram no pós-guerra, então nós vamos viver um pós-guerra, uma coisa diferente, um mundo novo. Parece que não, vai tudo voltar ao normal, não vai, não se iludam. Porque nós não vamos ser as mesmas pessoas, eu acho que isso é fato. Então eu acho que nesse momento, apesar de todas as dificuldades, nós temos que aproveitá-lo. Bonito. Doutora Clarissa, queria, na verdade a gente tem pouquinho tempo agora, a gente vai precisar encerrar a live, mas eu queria uma palavra sua nesse sentido também. Sairemos dessa mais forte, essa sensação que te passa da mesma forma como o doutor Bruno colocou aqui? Então, eu acho que toda... Oi. Então, acho que toda oportunidade de estresse... O microfone está aberto. Está ouvindo agora? Agora sim, agora sim. Sim. Então, toda oportunidade de estresse, de sofrimento, como é a que nós estamos vivendo, gera uma oportunidade muito grande de crescimento. E eu acho que o grupo, né, como foi mencionado muito bem por todos os palestrantes hoje, ele tem aproveitado esse momento de crescimento. Então, eu acho que definitivamente nós não seremos os mesmos, os nossos pacientes não serão os mesmos, mas eu tenho muita esperança de que essas mudanças para melhor serão incorporadas, né, ao nosso dia a dia. Obrigada. Doutor Gil, vou lhe pedir as suas considerações finais. Dentro dessa linha, a medicina, de uma maneira, dentro de um prazo que ainda não sabemos bem, mas assim, lhe dá a impressão que sairemos ganhando, a medicina sairá ganhando essa guerra que a gente está vivendo hoje? Eu acho que pensando para frente, sim, Gisele, acho que nós vamos aprender a ser muito mais pragmáticos. Nós já estamos discutindo um montão de situações de pragmatismo aqui, né? Com certeza a medicina vai sair mais forte, a oncologia vai sair mais forte, né? E eu acho que a ASCO, repito, deve ser um divisor de águas, a gente possa aprender e aplicar ainda mais. Mas isso não impede que a gente volte ao tema inicial, né? A gente vai sair mais forte, mas a gente tem que ser mais forte hoje, tá? Os pacientes estão aí, os tratamentos estão aí, os diagnósticos estão aí para serem feitos. Então, acho que a gente tem que colocar isso tudo na mesma linha, né, e continuar pensando lá na frente, mas com esforço no dia de hoje, para reconquistar cada paciente que, por acaso, tem algum medo de tratar ou algum diagnóstico que, por acaso, tenha sido retardado e que a gente tenha que incentivar que seja feito agora para o paciente começar a tratar. Mas, com certeza, nós vamos sair melhor, acho que o grupo vai sair muito mais forte, né? Acho que essa pandemia aumentou, né, acredito que para todos os participantes do grupo, especialmente, posso falar em meu nome aqui, o orgulho de fazer parte do grupo pela forma proativa que o grupo reagiu, né, e criativa ao mesmo tempo. Então, eu acho que, com certeza, os dias muito melhores virão. Tá? A gente só precisa ser muito coerente nessa fase difícil de transição. Perfeito, muito obrigada. Doutor Barros, por favor, suas considerações finais. Gisele, assim, eu acho que se eu tenho que escolher ou dizer o que é mais importante neste momento, tá, no enfrentamento desta pandemia, e eu vou ser, obviamente, muito pragmático, tem muitas maneiras de responder essa pergunta, né? Mas a coisa mais importante que a gente precisa neste momento é informação. Tá? Nós precisamos ter informação para saber, né, qual é o melhor caminho, qual é a melhor conduta, né? Obviamente que a gente pode responder a pergunta de outras maneiras, mas a coisa mais pragmática que a gente pode colocar aqui é a informação. E parte do desespero, o pânico, né, o desconcerto que havia na sociedade algumas semanas atrás, né, era porque a gente não sabia o que ia acontecer. Hoje nós temos o privilégio, né,
de tomar decisões baseado no que aconteceu com a nossa sociedade, no nosso país, né, nas últimas 2 ou 3 meses. Né? Então, os caminhos são um pouquinho mais, não digo que mais fáceis, mas é mais fácil tomar a decisão que tem que ser tomada. Né? A gente sabe que a realidade é heterogênea, o Sul não é igual ao Sudeste, o Sudeste não é igual ao Norte ou Nordeste, as realidades diferentes e as soluções, né, vão ser mais ou menos dolorosas dependendo de cada região, certo? Então, eu acho que informação é fundamental. E o que a gente vai conseguir coletar, e eu garanto para vocês que o Grupo Oncoclínicas vai ser uma fonte de informação nesse sentido, que vai ajudar a sociedade como um todo, né, a sair dessa enrascada. Né? E eu acho que nós vamos sair melhor, nós vamos sair mais fortalecidos, né? E, de uma forma geral, né, eu acho que o benefício de toda a sociedade em relação ao que o Bruno estava dizendo, né, de sair de uma crise importante, né, eu acho que a gente vai, sim, né, ter coisas positivas para celebrar depois de passar por tudo isso aqui. Perfeito. Doutor Bruno, suas considerações finais? Não, acho que em benefício do Theo, já as tinha feito e concordo com o Barros e, de novo, vamos continuar lutando por cada vez mais informação, disseminar informação, né, Gisele, informação de boa qualidade, para que a gente tenha mais racionalidade, mais equilíbrio nas nossas decisões. Vamos continuar trabalhando forte, hoje, amanhã, sempre pelo paciente oncológico, para que a gente possa oferecer aquilo que há de melhor sempre, tá? Muito obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente, moderando e ajudando a disseminar esse tipo de informação de qualidade. Muito obrigada, Bruno. Chegamos, infelizmente, ao nosso final. Nossos especialistas têm reuniões importantes agora, né? Cobra essa turma aqui, Gisele, para eles participarem. Cobra essa turma aqui para eles participarem de uma outra live do pós-ASCO com o que realmente aconteceu. Exatamente. Vamos fazer uma reunião pós-ASCO para discutir exatamente o que aconteceu. Essa era realmente uma live para a gente aquecer as expectativas, né, e voltarmos a falar sobre a importância dos tratamentos e do câncer que não espera, né, a importância dos tratamentos serem mantidos. E eu agradeço a nossa audiência, agradeço e lembro que estaremos de volta na semana que vem com mais uma live com os nossos especialistas, e os nossos canais oficiais do Grupo Oncoclínicas estarão prestando todo tipo de informação. Muito obrigada e até a próxima.